Sim. Tá, joia, então. O interessante é que vocês tirem alguma coisinha, né, dessa aula. Provavelmente tudo não vai ser absorvido, mas se ficar muito extensa também, vocês falam, eu dou uma agilizada. A gente vai falar nessa aula sobre o manejo do trauma torácico. Eu me chamo Gabriele, sou mastologista, mas mais incomumente sou cirurgiã geral. De costume, os mastologistas são ginecologistas e obstetra, né? Então, a gente vai começar aí pelos objetivos, pelo que me foi enviado, né? E o que está tudo dentro do ATLS. Vou focar no atendimento pré-hospitalar, nas lesões que são potencialmente, né, fatais e nas lesões imediatamente fatais, as principais causas dessas lesões, como diagnosticar, tratar, qual o prognóstico dela e principalmente a captação de profissionais, só não dos alunos da medicina, né, mas os outros profissionais que estão participando da aula também. Essa abordagem ela vai favorecer para que a gente evite demais complicações a lesões e também o óbito dos pacientes. Então, o trauma torácico ele é responsável por 25% dos traumas. A gente divide em trauma fechado e trauma penetrante. As lesões que vão levar à cirurgia em si no centro cirúrgico, no trauma fechado em torno de 10% e no penetrante em torno de 30%. Quando a gente fala de trauma torácico, a gente envolve a parte de coração, grandes vasos, aorta, né? Pulmão, esôfago, traqueia, não é só o pulmão e a caixa torácica em si. Então, o agravamento das lesões que eu vou falar mais para frente, ele vai levar tanto a piora da parte respiratória e pulmonar, como também a piora da parte circulatória, da parte hemodinâmica. Então, a gente divide um pouco isso para ver se vocês conseguem compreender o caminho que cada um leva. Podem existir lesões sobrepostas, eu vou falar de ar na cavidade torácica, eu vou falar de sangue, e essas lesões podem estar juntas também, a gente tem que identificar isso. Quando a gente fala do trauma torácico, também existem outras lesões, não só onde eu falei, mas, por exemplo, no diafragma também, e aí isso envolve o abdômen. E aí, essas lesões, como eu falei, podem levar à morte, só que essas mortes podem ser evitadas com alguns procedimentos que a gente faz até ali mesmo no atendimento pré-hospitalar, no SAMU, por exemplo. Se a gente tiver regra e ordenação da equipe, a gente consegue salvar o paciente fazendo, por exemplo, uma drenagem torácica em questão de segundos. Então, vocês vão ver que isso salva o paciente no pneumotórax hipertensivo, no hemotórax maciço, num tamponamento cardíaco. Então, a gente se preocupa nessa aula que vocês tirem, a princípio, essa ordenação, essa regra de uma equipe por inteiro, né? O médico sozinho não consegue fazer isso. Então, a gente volta um pouquinho lá no ABCDE do trauma, né? A gente foca principalmente na letra B, da respiração, por questões das lesões torácicas, mas também vem a letra C, que eu falei lá, a parte circulatória, hemodinâmica, o choque hipovolêmico. Então, a gente vai investigar não só essas lesões, mas outras também. Eu vou começar falando para vocês do pneumotórax, vou falar um pouquinho do pneumotórax simples, do pneumotórax aberto, mas a lesão de risco iminente de vida é o pneumotórax hipertensivo, do hemotórax maciço, do tórax instável e do tamponamento cardíaco. Então, segundo a 10ª edição do ATLS, a gente teve algumas pequenas mudanças, né? As lesões da árvore traqueobrônquica, né, dos brônquios da traqueia, elas se tornaram ameaçadoras à vida. E o tórax estável, agora, ele é potencialmente ameaçador à vida. Então, é uma lesão que a gente consegue contornar sem ter que, por exemplo, entubar, sem ter que passar um acesso central, fazer transfusão. A gente consegue conduzir de uma forma mais tranquila em alguns pacientes. E é importante também a gente sair dessa aula sabendo que eu vou focar muito nas abordagens, na drenagem de tórax, na toraxentese, só que tem pacientes que a gente consegue, mesmo com lesão de tórax, não fazer a drenagem de tórax, a gente consegue observar. Então, às vezes, lá na sala de emergência ou no pré-hospitalar, a gente vai naquela ânsia, né,
trauma de tórax, vou drenar, mas calma, olha direitinho o paciente, tem necessidade, dá para esperar, dá para fazer um raio-x, dá para esperar uma tomografia? Em alguns casos a gente consegue esperar isso. Em relação à recomendação da reposição volêmica, antes a gente falava muito da reposição maciça, fazer 2 litros, pegar 2 acessos calibrosos. Então, agora a 10ª edição, ela fala, a gente faz até 1 litro de cristalóide. Se for necessário mais reposição, e a depender da perda de volemia, a gente inicia a transfusão precoce, né? E podemos fazer uma punção sem ser com gel tão calibroso e avaliando após isso. A maioria das lesões torácicas, como eu falei, podem ser resolvidas com procedimentos simples, a toracocentese e a drenagem de tórax. A toracocentese é uma punção, né, entre os espaços intercostais. Antes, a gente evidenciava essa punção mais ali no segundo espaço intercostal. Hoje, o ATLS ele fala que a gente pode fazer no 5º espaço intercostal, na linha axilar média. É um gel calibroso, e ele vai ajudar a gente a sair, por exemplo, de um pneumotórax hipertensivo para um pneumotórax aberto. Ar dentro da cavidade torácica, a gente consegue fazer com que esse ar saia. Mas o calibre desse orifício ele é muito pequeno, então a gente tem que imediatamente partir para a drenagem torácica. Isso é para a gente tirar o paciente do risco de morte, mas a gente precisa resolver com a drenagem torácica. Então, ele é totalmente... ele não é definitivo, né? E tem que ser resolvido rapidamente. Na drenagem de tórax, a gente vai fazer um procedimento diferente dessa punção, né? E vai colocar um tubo dentro da cavidade torácica. Aqui a gente vê um pneumotórax aberto, uma lesão por faca, né? E o dreno de tórax em outro orifício diferente do orifício da lesão. A gente nunca vai colocar o dreno de tórax no orifício da lesão por arma de fogo ou por arma branca. Então, para explicar um pouquinho para vocês sobre a drenagem torácica, para ajudar a entender, eu acredito que, assim, fazendo o inverso, falando primeiro da drenagem da toracocentese, vocês vão entender um pouco melhor sobre as lesões. Então, a gente vai tentar fazer dessa forma. O dreno de tórax, como eu falo desde o início, ele é muito importante porque ele resolve o problema do paciente, em torno de 90%, tanto no trauma fechado contuso como no penetrante. O dreno de tórax, hoje a gente pode usar um dreno de menor calibre, antes a gente pegava o mais grosso que tinha, mas um dreno de 28 Francis já é suficiente. Ele tem vários orifícios que ficam para dentro da cavidade torácica, então o último orifício ele tem que ficar lá para dentro da pleura, e ele tem essa imagem azul, que ela é radiopaca. O que a gente vê no raio-x é essa linha azul lá dentro. Então, a gente acompanha a linha azul, vê se o dreno está bem posicionado e se o último orifício está lá dentro do tórax mesmo. Também é possível ver isso pelo raio-x. O circuito ele é fechado, então uma extremidade vai lá dentro do tórax e a extremidade externa ela termina nesse circuito em selo d'água. A gente tem vários tipos do coletor, né, do selo d'água. Esse daqui é o maior, a gente põe em torno de 500 ml de água, porque caso saia sangue, a gente consegue quantificar. Caso saia líquido, a gente consegue quantificar. O importante é que essa água, ela tampe a extremidade, o orifício externo, para a gente ver se está borbulhando, se está drenando, e fazer por completo o selo d'água. Não precisa ser, por exemplo, no dreno menor, né, que ele é mais curtinho e mais magrelinho, a gente pode pôr 200 ml de água. Então, 500 ml de água não é regra. A regra é que a gente tampe o orifício um pouco mais acima dele. Então, a gente vai fazer anestesia ali nesse paciente, no caso ali numa sala de emergência ou lá na urgência também. Anestesia local, paciente acordado ou não. A incisão, ela vai ser realizada com bisturi ali na linha axilar média, anterior à linha axilar média, em torno do 5º espaço intercostal. A gente tem uma referência que é o mamilo, porém, se vocês já viram um pouco aí do ABCDE, alguma coisa de tórax, vocês sabem que a mulher ou o homem também com a caixa torácica muito diferente,
não vai ter o quinto espaço exatamente na linha do mamilo. Então, a gente conta isso antes, por quê? Para a gente não entrar dentro do abdômen. Então, dali, aí no quinto espaço intercostal ou entre o quarto e o quinto, a gente vai fazer anestesia na borda inferior da costela, porque ali passa nervo, artéria e veia. Porém, quando a gente for passar o dreno, a gente vai passar na borda superior dessa costela que a gente anestesiou. Então, para a gente colocar o dreno, ele sempre tem que estar pensado, né? A gente mede mais ou menos, olha o último orifício, quanto a gente quer colocar mais além do último orifício. Por quê? Assim que eu dreno, pode sair o ar, pode sair sangue. Se sair sangue, pode ser que saia muito hemotórax maciço, eu não consiga quantificar, suja a sala toda. Se sai o ar, pode ser que eu também cause mais entrada de ar dentro da cavidade torácica. Então, a gente deixa o dreno pinçado. Depois de terminada a drenagem, a gente abre o dreno já conectado ao coletor. Sempre lembrar que o dreno ele vai para cima e posterior. Então, quando eu abro a pele, eu vou fazer uma exploração digital, porque quando eu entro com o dedo dentro da cavidade torácica, eu sinto o pulmão, eu sinto se não tem nenhuma víscera, por exemplo, na ruptura de diafragma. E aí depois eu vou passar o dreno com a Kelly pinçada na ponta desse dreno. E aí, aqui foi até eu passei esse dreno, eu fiz o raio-x, a gente sempre faz o raio-x para ver o posicionamento, olha, ele foi posterior, mas ele desceu. Aqui ele está drenando, o raio-x de antes é um derrame pleural em velamento, então está funcionante. Mas eu reposicionei ele depois, porque ele precisa ir para anterior. Aqui eu coloquei um vídeo, que é até do ATLS, para vocês poderem ver. Ó. O paciente está em decúbito lateral direito, braço, cabeça, vai drenar hemitórax esquerdo. Aqui é um cadáver. Então, ele sentiu, palpou os hemitórax, vai fazer asepsia, antisepsia, anestesiar, conforme eu falei, borda inferior da costela superior. Ali, às vezes, a gente já entra um pouco na pleura, aspira o ar, identifica o que está lá dentro. Lâmina, pele, exploração digital, pinça Kelly, abre a pinça, sai com a pinça aberta, sente perfurar quando é pneumotórax, você já escuta o barulhinho saindo. Exploração, já dentro da pleura, né, para palpar pulmão, ver se não tem nenhuma víscera. Pinça o dreno e vai passar o dreno em direção, você vai com a mão em direção ao posterior e anterior. Dreno pinçado. E aí, estando tudo certinho, a gente dá o ponto em U, deixa bem fixado com bailarina, abre o dreno e vê se está borbulhando. Raio-x após. Eu falei para a gente atentar sempre de ver se não está na barriga. Eu já vi acontecer isso mais de uma vez. Então, partindo para as lesões, né, pneumotórax simples, aqui a gente vê, ó, raio-x, linha do pneumotórax, parênquima, ar dentro da cavidade. Isso é um pneumotórax simples. Não tem aqui, né, não tem desvio de mediastino. Pneumotórax aberto. Aqui o orifício, para vocês verem, o ar entra e ele até sai, mas de acordo com o passar do tempo de lesão, o ar vai saindo cada vez menos. Então, a gente considera o pneumotórax aberto um orifício na cavidade torácica maior que 2/3 do diâmetro da traqueia. O diagnóstico ele é clínico, o paciente vai chegar com essa lesão, você vai fazer o exame físico, vai a ausculta, ela está abolida, identificar a necessidade da adenotórax fora desse orifício. Lá no atendimento pré-hospitalar, o
que a gente consegue fazer também é o curativo de 3 pontas. O orifício, a gente vai fazer um curativo, um lado a gente deixa aberto, porque quando o paciente inspira, o curativo, ele cola no tórax e não entra mais ar. Quando o paciente expira, consegue sair um pouquinho de ar. Então, diminui a quantidade de ar dentro da cavidade torácica e evita um pneumotórax hipertensivo. Quando chega lá no hospital, ou se você consegue fazer pré-hospitalar, o dreno de tórax. O pneumotórax hipertensivo, que é risco imediato de vida, ele já vai desviar o mediastino, desviar a traqueia, causar diminuição do retorno venoso. E a gente não pode esperar o raio-x, né? A gente tem que identificar clinicamente e fazer a drenagem de tórax ou fazer a toracocentese depois da drenagem de imediato, senão o paciente vai evoluir a óbito. Aqui, um pneumotórax simples, sem desvio. E aqui, quanto mais o ar entra, o pneumotórax se torna hipertensivo, desviando o mediastino, diminuindo o retorno venoso. Então, isso pode ser tanto por uma lesão de árvore traqueobrônquica ou por uma lesão de parênquima. Isso pode ser até espontâneo. A gente está falando do trauma, mas pode ser espontâneo também. Como eu falei, diagnóstico clínico. Então, o que a gente vai observar no pneumotórax hipertensivo? O paciente já chega com queixa de falta de ar, agoniado. Na ausculta, o murmúrio é abolido, diferente do hemotórax maciço, que apesar de estar diminuído, ele não é abolido. A gente vai na percussão sentir o hipertimpanismo e a turgência do jugular ela acontece porque a gente não tem o retorno venoso, muita pressão intratorácica. A gente vê desvio de traqueia e, por diminuição de perfusão, pode ter também a cianose. O tratamento, toracocentese, drenagem de tórax. No hemotórax maciço, se a gente faz um raio-x, a gente vê o velamento do hemitórax, diferente do pneumotórax, que é tudo escuro. Também drenagem imediata. Não é para esperar fazer raio-x, porque clinicamente você vai identificar que esse paciente vai ficar instável se ele já não estiver. Então, o hemotórax pode ser por arma de fogo, arma branca ou um trauma contuso. Redução importante, porém não abolido. Som, ao invés de hipertimpânico, maciço. E o paciente em choque por perda de sangue para dentro da cavidade torácica. Acontece de perca de sangue por artérias, por exemplo, intercostais. A gente acha que não é possível, mas é ramo de torácica, mamária interna, ramo da aorta. Então, sangra muito e o paciente pode chocar e pode ir a óbito por isso. Então, como a gente avalia o que fazer nesse paciente depois que eu faço lá a drenagem de tórax, por exemplo, no pré-hospitalar? Drenou 1.500 ml de sangue. O que o ATLS fala agora na 10ª edição? Antes, a gente drenou 1.500 ml de sangue, vai para cirurgia, centro cirúrgico, abrir o peito, ver o que tem de lesão. Hoje, a gente avalia cada paciente. O que a gente fala quando saiu 1.500 ml de sangue ou 200 ml por hora nas primeiras horas? É para você observar qual volemia esse paciente perdeu, se ele está instável, se ele tem outros sintomas, se ele continua sangrando. Porque se o paciente perdeu 1.500, 1.600 ml de sangue, mas ele está bem, está estável, você tem estrutura para continuar avaliando ele, você pode drenar e observar. Não necessariamente de imediato para o centro cirúrgico fazer uma toracotomia. Então, tratamento, drenagem de tórax, restaurar a volemia, conforme a gente falou, cristalóide até 1 litro, transfusão precoce e toracotomia, se necessário, de acordo com a clínica do paciente. O tórax instável não é mais uma lesão imediatamente ameaçadora à vida, mas a gente tem que ficar de olho. Aqui tem um vídeo que até o Dr. João Sato, que vai dar aula amanhã, que recebeu esse paciente na urgência. Esse vídeo, paciente com uma parte do tórax descolada do restante, fratura de costela, tórax instável. Só que esse paciente, ele ficou bem, ele não precisou ser entubado, ele não precisou ir para o centro cirúrgico. Então, é assustador.
mas a gente consegue conduzir, claro, com dreno de tórax, né? Não é conduta expectante. Você drena o tórax e observa o paciente, monitoriza na sala de emergência ou na UTI. Então, o que é o tórax instável? Ela é a fratura de duas costelas ou mais em duas partes da costela ou mais, porque senão a gente não consegue fazer esse retalho que a gente fala, não existe o segmento móvel. Isso pode causar prejuízo porque o paciente pode sentir dor a ponto de fazer hipóxia, porque ele restringe a movimentação da caixa torácica, ou até porque está associado a uma contusão pulmonar que a gente pode identificar mais para frente. Então, por isso lá é importante, a gente treina o tórax, monitoriza. Então, dor, analgesia. Não pode largar a mão da analgesia desse paciente, porque dói muito. Então, faz tudo que você tiver aí de endovenoso, de oral, leve para UTI, deixa lá, você pode deixar só para analgesia, é importante. E a hipoxemia, que eu falei com vocês, pela contusão em si ou por restrição de movimento. Então, o diagnóstico clínico, mais uma vez, crepitação, dor, o movimento respiratório paradoxal, né, a inspiração e a expiração ficam diferentes do restante da caixa torácica. E nesse caso, o paciente chega, ele está estável, você consegue fazer um raio-x, você consegue fazer uma tomografia. Nesse paciente mesmo, foi feita uma tomografia antes. E aí viu que tinha várias fraturas, tinha pneumotórax do outro lado, e foi feita a conduta correta aí. Agora, uma lesão cardíaca, o tamponamento cardíaco, que é imediatamente ameaçador à vida também. O que a gente vê? A conhecida tríade de Beck: hipotensão, urgência jugular e hipofonese de bulhas. Então, exame físico, diagnóstico clínico. No tamponamento cardíaco, se a gente tiver como lançar a mão, a gente pode fazer o ecocardiograma, o FAST ou a pericardiocentese. A pericardiocentese é uma punção que você chega lá no pericárdio, que é aquele mesmo envelope que o pulmão tem, que é a pleura, o coração tem, que é o pericárdio. Então, se a gente faz uma pericardiocentese, a gente consegue, além do diagnóstico, também fazer um tratamento, mas esse tratamento não é definitivo. A gente faz a punção ali abaixo da apêndice tifoide, na direção da escápula, à esquerda, né? E aí, quando a gente consegue fazer essa punção, diagnosticar que vem sangue e ainda aliviar o coração, a gente deixa esse paciente provavelmente fora de risco iminente de vida, consegue levar a tempo para a toracotomia. Existem outras lesões, como eu falei. Lesão de diafragma, a gente tem um exemplo aqui: pulmão, intestino, raio-x com conteúdo abdominal no tórax. E aí, agora eu vou recapitular um pouquinho com vocês da avaliação primária e da avaliação secundária da ABCDE. Porque na avaliação primária a gente vai identificar essas lesões, que são de risco ameaçador da vida. E na avaliação secundária a gente consegue identificar outras lesões com o tempo, fazendo um exame físico novamente, fazendo um exame de imagem complementar. Então, o paciente chegou, via aérea, B, respiratório, pneumotórax hipertensivo, tratamento você já sabe: descompressão, tórax-sintese, drenagem torácica. Pneumotórax aberto, curativo, drenagem torácica. Hemotórax maciço, drenagem torácica, reposição volêmica e, a seguir, toracotomia ou não. Tórax instável, assistência ventilatória, analgesia. Letra C, choque, também está relacionado ao trauma torácico. Tem um tamponamento cardíaco, pericardiocentese, um eco, um FAST. Drenagem pericárdica, já na pericardiocentese, a gente faz o diagnóstico e já consegue aliviar. A seguir, centro cirúrgico. Partiu para a letra D, avaliação de neurológico, exposição do paciente, a gente volta a avaliar lá de cima. Avaliação secundária, volta de novo para o A. Lesão traqueobrônquica, algum enfisema subcutâneo, paciente bem, ausculta normal, mas tem um enfisema subcutâneo. Alguma suspeita de fístula, vamos investigar isso. Pneumotórax simples,
drenagem torácica. Fez o raio-x, viu o pneumotórax, é muito pequeno, muito sutil, dá para tentar observar? Essa conduta também não está errada. Mas o ideal é que ali na emergência você provavelmente não vai ficar conseguindo avaliar esse paciente. Então, de perto, ele pode evoluir para um pneumotórax hipertensivo muito rápido. E aí você corre o risco de perder o paciente. O hemotórax bem pequenininho, vamos observar, a gente consegue deixar monitorizado. Se necessário, repetir o exame de imagem. Dá para segurar, às vezes, o dreno de tórax desse hemotórax. Ruptura diafragmática, viu no raio-x, igual a gente viu lá, viu na tomografia, vamos sendo cirúrgico, aí não tem como fugir. Tem que fazer a rafia do diafragma, levar as vísceras abdominais para a cavidade de novo. Contusão pulmonar. O que é contusão pulmonar? É o trauma contuso do parênquima pulmonar. Pode ter alguma lesão de via aérea, pode ter alguma lesão vascular. O pulmão, ele sofre um pouco, ele pode ter uma diminuição ali da troca gasosa, porém sem causar danos maiores para o paciente. Então, a gente consegue observar esse paciente também. Fazer uma analgesia, deixar em observação, internar, nem sempre precisa de algum procedimento invasivo. A gente parte para o C de novo, algum trauma contuso do coração, ruptura traumática de aorta, existem aqueles traumas também que causam lesão lá nos primeiros segundos, né? E quando ele chega para a gente, uma ruptura traumática de aórtica, que a gente consegue identificar, por exemplo, pelo raio-x ou pela tomografia, a gente planeja a abordagem desse paciente. Então, por isso que a gente avalia lá na parte primária o que é risco iminente de vida, porque na secundária, essas lesões que não são ameaçadoras imediatamente da vida, a gente consegue até programar o que a gente vai fazer com esse paciente, para não fazer de forma afobada, ir lá fazer uma toracotomia, não sabe onde faz a incisão, o que você vai rafiar. Então, se você programa, você aumenta também a chance de recuperar a lesão desse paciente. Ferimentos transfixantes do mediastino, a gente consegue investigar também. E aí a gente finaliza aquela reavaliação que é a secundária do ABCDE. Acho que assim, falei talvez rápido, né? O mais importante é toracocentese, drenagem de tórax, é clínico, todas as lesões clínicas, e quando o paciente está muito bem, a gente tem uma tomografia fácil, a gente tem um raio-x ali na sala de urgência, a gente às vezes lança a mão disso. Lembrar que o trabalho em equipe é importante, eu consigo fazer uma drenagem de tórax muito rápida, porém, às vezes, sozinho isso não é possível. Por quê? Precisa do material, precisa do dente de tórax que está na farmácia, precisa do anestésico, precisa da caixa de pequenas cirurgias com a Kelly. Então, se todo mundo ajuda, se fala, precisa de tórax, traz para mim, cada um com a sua função, você consegue fazer isso rapidamente e salvar a vida do paciente. Igual não adianta você saber fazer uma toracocentese no teu GELCO na sala de emergência, no teu GELCO no SAMU, no teu GELCO no seu atendimento pré-hospitalar, você pedir, ninguém saber o que faz, não tem como você só saber e salvar a vida do paciente. Então, se tiverem alguma dúvida, vou deixar meu e-mail aí também para posteriormente. Doutora, muito obrigada, eu agradeço muito, me tirou uma série de dúvidas, gostei muito. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha, abre a câmera para a gente estar sanando, né, as dúvidas, a gente não perder a oportunidade de estar junto com a doutora. Alguém quer perguntar algo, meninos? Bom, doutor, eu acho que eles vão se familiarizar melhor com o tema e o pessoal comentando, a Liginha dizendo, agradecendo muito, né, que gostou muito. A gente agradece a disponibilidade, foi extremamente enriquecedora, gostei muito, eu sou de sala de emergência, né, então, assim, gostei muito dessa mudança mesmo de conduta em relação a possibilidade de manter um tratamento mais conservador na observação do trauma torácico. Então, eu agradeço, a gente vai encerrando por aqui, a aula está gravada, eu vou disponibilizar na página da Liga. A senhora autoriza a doutora disponibilizar? Então,
Então, tá jóia. Então, a gente vai finalizando. Muito obrigada, doutora. A senhora está de parabéns. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.